Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que culto abençoado, né? Eu não costumo fazer isso, mas olhe para o irmão do teu lado e fala: que bom que você veio. Porque a palavra do Senhor nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então, cada um de nós temos que ter comunhão, união uns com os outros. Amém? Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Salmo 105 e vamos ver o que Deus quer continuar falando conosco nessa noite. Serei bem breve, porque hoje é culto de Santa Ceia. É algo, como já foi comentado, é algo especial nas nossas vidas, para nós estarmos fortalecendo para mais 30 dias. Salmo 105, versículo 15 a seguir: glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não encontrou, diz escola dominical. Pega o amém? Vocês são ligeiros. Nos diz então a palavra do Senhor: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Veio o Senhor da sua casa, governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto, sujeitar aos seus príncipes e instruiu os seus anciões. Amém? Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. Amém, igreja? Amém. Irmãos, confesso para os irmãos que quando eu comecei a pedir para Deus uma palavra para este culto do dia de hoje, eu confesso que ao ler essa mensagem, aquilo abalou no meu coração, porque nós todos os dias temos que matar um leão, todos os dias passamos por lutas, passamos por provas. Só que eu e você, nós não compreendemos o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus é tão lindo. E não pense você, não pense eu, não pense nenhum de nós, que Deus dá-nos luta além daquilo que possamos suportar. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a própria tentação vos dará o escape para que possais suportar. E todos nós conhecemos e sabemos de cor Romanos 8:28, onde a Bíblia nos diz que toda prova, toda luta, ela vem para nos fortalecer. E eu quero que você nessa noite entenda algo especial. Quando o salmista ele estava dizendo, no primeiro versículo da qual nós lemos, o versículo 15, ele estava dizendo: não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aqui ele estava dizendo do que aconteceu no decorrer da história. Todos os homens e todas as pessoas que se levantou contra um profeta de Deus da história bíblica, todos eles viram a mão de Deus trabalhar em prol do profeta, em prol dos homens de Deus. E nós podemos entender que nos dias da qual nós estamos vivendo não é diferente. Eu e você, nós somos protegidos por Deus. Deus, ele tem algo especial com a minha e com a sua vida. Às vezes você está aí falando: pastor, eu não sei se realmente Deus tem alguma coisa para a minha vida. Você quer uma prova? Só que você
ser frustrado. Se você for entender a história, eu e você, nós somos plano e projeto de Deus. Jesus Cristo, Ele não veio morrer simplesmente para fazer um espetáculo. Ele morreu simplesmente para provar para a humanidade que ao terceiro dia Ele poderia ressuscitar. Ele veio para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu estava lendo esta passagem, me chamou muita atenção, porque aqui está falando de um homem chamado José. Eu confesso para os irmãos que ao ler eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender como que Deus trabalha. E a Bíblia era bem clara em dizer, no versículo 16, chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. É interessante nós entendemos que aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele causou a fome na terra. Você sabe por que Ele causou a fome na terra? Porque havia um homem que Ele tinha feito uma promessa. Então não importa o que as pessoas digam ao teu respeito ou querem fazer para você, quem te deu este sonho, quem te deu este projeto foi Deus. E Deus tem compromisso com o homem, com uma mulher que tem realmente um compromisso com Ele. Se você está falando, pastor, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas nada aconteceu até agora. Se foi Deus que te deu, descansa, porque no momento certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. Ainda ontem nós estávamos falando lá sobre oração, né? Lá no Conselho de Pastores. Eu achei bastante interessante porque oração tem que ter ação. E aí o pastor ainda pegou e comentou dizendo que não adianta nós orarmos se nós não agirmos. Vou repetir, não adianta nós orarmos se não agirmos. Não adianta eu dobrar o meu joelho e pedir para Deus algo, sendo que Deus já nos deu e eu ficar de braços cruzados esperando o céu abrir e Deus entregar na minha mão. Não, aquilo que é teu, corre atrás, busca, e com certeza Deus vai providenciar tudo para que tudo dê certo e você venha conquistar a tua vitória. Aleluia. Deus chamou a fome na terra. Imagine comigo uma nação, uma terra toda passando necessidade por causa de um homem. Você já parou para observar isso? Eu acho que você não está entendendo. Quando a igreja de Cristo na terra entender qual que é o teu propósito, Satanás não vai nem passar perto da tua casa. Sabe por quê? Porque quando ele olhar, ele vai ver a tua casa, ele vai ver anjos ao redor, vai ver a parede, então vai falar: nela eu não posso chegar, naquela eu não posso tocar. Sabe por quê? Porque Deus protege todos aqueles que o amam. É interessante nós entendermos que a Bíblia diz que chamou a fome, ou seja, chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Você já parou para entender o que é isso? Só que no meio desse processo é algo bastante interessante, que nós temos um sonho, cada um de nós temos um sonho. Só que para que esse sonho se concretize, tem um processo. Eu e você, nós queremos o sonho porque é muito bonito eu olhar lá na frente e visualizar aquilo que eu quero, mas e o processo para chegar até onde eu quero? Isso vai suor, vai lágrimas, muitas vezes dores, sofrimento, mas eu quero deixar um recado para alguém aqui nessa noite. O teu projeto só não vai acontecer se você desistir, mas se você falar: o sonho que Ele deu foi Deus, eu vou lutar pelo meu sonho, eu vou lutar para que conquiste aquilo que Deus prometeu na minha vida. É interessante nós entendermos que o processo
Eu mesmo eu sonho até de olho aberto eu sonho. Porque às vezes tem alguma coisa que é estranha na cabeça, você começa a sonhar. Fala, ó, fazer isso, aquilo, outro. Sonhos. O sonho é de graça. Mas o processo tem um preço e ponha preço nisso. Só que eu e você, nós queremos o sonho e não aceitamos o processo. E a partir do momento em que eu e você, no meio desse processo, nós entendemos que Deus está nos lapidando para que nós venhamos chegar no destino da qual Deus quer nos colocar. E olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz que e chamou a fome sobre a terra e fez vingar toda a planta de pão. Mandou adiante, olha que coisa interessante, irmão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, o sonho Deus deu para José. E quando José contou o sonho para a sua família, o próprio pai olhou e disse: deveras tu reinarás sobre nós? Agora entenda a mesma coisa, a Bíblia diz que Deus deu um sonho. Só que a família de José, os irmãos de José, começou a olhar para ele com outro olho. Começou a invejar aquilo que Deus lhe havia dado. A Bíblia nos diz que o pai de José fez uma túnica de várias cores. Eu costumo dizer e chamar essa túnica de várias cores a túnica do destaque. Porque não pense em você que quando você começar a se destacar, vai continuar aquela marmança que você está vivendo. Não pense em você que quando você começar a se destacar, Satanás vai cruzar os braços e vai dizer: olha que bonitinho, que bonitinha, está se destacando. E eu não estou falando somente dentro da igreja, eu estou falando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você se destacar, alguém vai se levantar para tentar me destruir. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, segura nas tuas mãos, se você acreditar no milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Mandou adiante deles um varão. E quanto tempo demorou para que tudo acontecesse na vida de José? E a Bíblia diz no versículo 18, é o que me chamou a atenção também: cujos pés apertaram com grilhões e quem o puseram, e a quem puseram em ferros. Ele foi vendido como escravo. Ele chegou diante de um poço. Só que Deus tinha uma promessa na vida dele. E o processo é algo tão interessante que tudo na nossa vida tem um processo. Por mais simples que você seja, ou por mais algo que você parece que não está acontecendo, tem um processo acontecendo na tua vida. Uma coisa linda que eu acho que, se não fosse o processo de um grão de areia machucar uma ostra, ela jamais viraria uma pérola. A pérola é sinal de sofrimento de uma ostra e de um grão de areia que entrou em processo. Nenhum soldado ele se torna um general se ele não passar por um processo. A borboleta, ainda sendo uma lagarta, uma vez eu ministrei sobre isso aqui, ela tem que passar pelo processo para se tornar uma linda borboleta. Então Deus está dizendo algo para alguém aqui nessa noite: aceite o processo. Imagine comigo José, quando ele chegou perto dos seus irmãos, falando: vou matar. Só que Deus tinha promessa, e ninguém mata quem tem promessa. Não, você não está entendendo. Ninguém consegue matar quem tem promessa de Deus. Vamos matar alguém que disse não. Se nós matar, o sangue dele vai vir sobre nós. Vamos jogar no poço.
jogaram no poço. Aí vinha passando uma caravana de ismaelitas comprando escravo. Alguém teve uma ideia e falou: como vender ele como escravo? Só que eu nunca vi vendedor de santo prosperar. Venderam José. É interessante nós entendermos que quando venderam ele, colocaram os grilhões, prenderam ele foi para o Egito como escravo. Só que a Bíblia faz questão de dizer que Deus era com ele. Quantas vezes Satanás tem te colocado ferrolhos, espiritualmente falando, para que você venha desistir do teu chamado? Quantas vezes Satanás tem colocado algo na tua mente, dizendo: olha, não adianta mais, para com tudo, porque isso não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: ei, quando Satanás começar a dizer que não dá certo, levante a tua mão e glorifica a Deus, porque a tua vitória está mais próxima de você do que você imagina. José não estava no Egito como escravo, só que chegou lá, tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Aonde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar, porque Deus era com ele. E é interessante nós entendermos que a palavra do Senhor fala: cujos pés apertaram com grilhões. Muitas vezes eu e você nos sentimos desse jeito. Parece que estamos amarrados. Parece que para tudo quanto é lado que nós pretendemos achar que tem uma janela de escape, parece que não tem jeito. Parece que estamos amarrados em grilhões, porque quando estamos nessa situação, Satanás vem soprar nos nossos ouvidos e dizer: aonde está o teu Deus? O que adianta você estar na igreja? O que adianta você buscar Deus? O que adianta você clamar? O que adianta você jejuar? O que adianta você orar? O que adianta isso? O que adianta aquilo? Mas nesta noite estou aqui como profeta para dizer para a igreja de Deus: continue orando, pastor está doendo, continue cantando, pastor está dando, continue louvando o nome do Senhor. Aleluia. José foi para o Egito, só que Deus era com ele. Ele passou por vários processos. Ele passou por um processo de repente, a mulher olhou para ele e queria aquele corpinho dele e ele recusou. Foi preso por causa de uma mentira. Só que a Bíblia continua dizendo: e Deus era com ele. Você sabe por quê? Porque quando eu e você acreditamos no nosso chamado, quando acreditamos que estamos passando por um processo, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Coloca aí na plebe aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, fazendo favor. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 2, olha o que Deus fez. Eu e você, nos dias atuais que vivemos, nós não aceitamos o processo de jeito nenhum. Se eu não me engano, foi 18 anos, né? Que José, depois do sonho, 13. Imagine que 6 e 13 anos. Quanto tempo é 13 anos? Faz quanto tempo você está na igreja? Pastor, não quero mais a luta. Quanto tempo você está na igreja? Olha lá, Deuteronômio 8, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para o quê? Para o quê? E o que é humilhar? Me explica. Para te humilhar, para ti. E o que é tentar? Para saber o que estava no teu coração.
se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus fez tudo aquilo para realmente selecionar quem realmente é dele. Porque é no meio da prova que conhecemos quem é quem. Não é no meio da mudança que nós vamos identificar quem é quem, não. É no meio da prova, é no meio da dificuldade, é no meio da aflição. Quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, nós levantamos a mão e falamos como Jó: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, e nele eu esperarei. José foi levado para o Egito. O povo de Israel foi humilhado, porque Deus queria ver onde estava o coração dele. Coloca aí Romanos 8, 28, fazendo favor. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se todas as coisas contribuem, essa luta que você está passando está contribuindo para o seu crescimento. Se você aceitar isso como uma prova, ou seja, como um treinamento na tua vida. Agora, se eu começar, eu acho que não adianta nada eu buscar Deus não, porque por mais que eu oro, a luta cada dia está maior. Por mais que eu busque, o negócio não está acabando. Irmãos, todos nós passamos por lutas, passamos por prova, por dificuldade. Todos nós passamos por momentos na nossa vida que queremos desistir. Mas quando nós lembramos da promessa, nós falamos: Deus, segura-me nas tuas mãos. Eu preciso caminhar mais um pouco, eu preciso andar mais um pouco, eu preciso estar na tua presença. É interessante nós entendermos que a palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia em Gênesis 41, versículo 51 e 52, coloca aí, irmão Cleber, fazendo favor. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Olha lá, isso daqui é José no Egito, isso daqui ele já era casado e já era governador. Olha o que ele diz: ele chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Na minha Bíblia está de toda a angústia e da casa do meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porque diante das aflições que nós crescemos, se tudo dá certo, nós não crescemos em nenhuma área da nossa vida. Quem está me entendendo, diz amém. Se nós não passarmos por um processo, nós não crescemos em nenhuma área da nossa vida. Nós só crescemos a partir do processo. Nós só crescemos a partir da dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos. Entenda a mesma coisa. O versículo 19, que o horário já foi embora. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Irmãos, quando eu início, volta a repetir. Pense num cara que falou: Deus, mas o que é isso? Porque Deus havia provado José. Só que enquanto José estava sendo provado, estava lá no exílio, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E a Bíblia diz que ele falou assim: que quando você estiver lá, lembra de mim. Passou-se 2 anos, se eu não me engano, depois de ele ter interpretado o sonho.
Esqueceram de José. Só que Deus não esquece daquele que tem um chamado. Alguém pode ter te esquecido, mas Deus não te esquece. Alguém pode ter olhado para você e ter mais um no meio da multidão, mas Deus está lá no céu olhando. Ei, eu tenho promessa, eu tenho chamado, eu tenho propósito. Então aguenta firme que o milagre vai chegar. Aleluia. Do meu WhatsApp, que Davi para os seus irmãos era simplesmente mais um pastorzinho de ovelhas. Para Golias ele era mais um João ninguém, mas Deus olhava de lá do céu e via um rei. Então não importa o que as pessoas pensam de você, o importante é o que Deus pensa de você. Porque se eu for olhar para o que as pessoas pensam de mim, se você for olhar para o que as pessoas pensam de você, você não vai viver, você vai entrar em depressão e em angústia. Mas esquece de tudo e de todos que estão dizendo ao teu respeito. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Se Deus prometeu, descansa que o teu milagre vai chegar. Aleluia. Se José não tivesse, os irmãos de José não tivessem inveja dele, ele não teria sido jogado no poço. E se ele não fosse jogado no poço, ele não ia ser vendido como escravo. E se ele não fosse vendido como escravo, ele não tinha chegado no Egito. E se ele não chegasse no Egito, a mulher de Potifar não teria feito o que fez, e ele não teria ido para a prisão. E se ele não tivesse ido para a prisão, ele não tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E se Faraó não tivesse o sonho, José não teria sido governador. E tudo cooperou para o trabalhar e o agir de Deus. Só que o que me chama a atenção é em Gênesis 45, coloca aí no prédio, e já vou terminar porque o horário já foi embora. Quem quer ir embora diz amém. Então nós vamos fazer vida hoje. Gênesis 45, versículo 4 e 5, coloca aí. E se ele não tivesse passado por todo este processo, só que em todos os momentos da vida, eu imagino José dentro das caras de joelho dobrado, dizendo: Deus, eu ainda creio naquele sonho, eu ainda creio naquela promessa, eu ainda creio no meu milagre, estou aqui à tua disposição. Aqui, quando José estava se declarando ou se revelando aos seus irmãos, ele estava dizendo: ele disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Já parou para pensar nisso? Você teria essa coragem? Ou você fosse governador, ia falar assim: não, agora você vai entrar no meu pé, agora o negócio é escrito. E o versículo 4, o versículo 6, colocou? Não, 5 mesmo. No versículo 4, ele estava declarando: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Às vezes alguém está te maltratando, pisando no teu calo, mas é para o teu crescimento, para que lá na frente essa pessoa vai dizer: Deus realmente estava na vida dele, Deus realmente estava na vida dela. Então glorifica a Deus no meio da tempestade, que a vitória vai vir em nome de Jesus Cristo. Versículo 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais. José estava dizendo: fica triste não, eu não estou triste, eu estou alegre por ver vocês aqui. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver sentido para cá. José estava dizendo para o irmão: fica tranquilo, eu superei todos os traumas, eu superei tudo, porque
É um efeito dominó. Mas você não está entendendo. Se você desistir, é um efeito dominó. Toda a tua família vai para o inferno. Pastor, o que é isso? É o que Deus está mandando eu dizer, e eu não mando o recado. Eu e você, no meio das lutas, queremos desistir sim. Queremos parar sim. Ninguém nasceu com estrela na testa, ninguém é mulher maravilha nem super-homem. Mas nós temos que lembrar da promessa. E como já foi falado aqui, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a Bíblia nos diz para conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face. José estava olhando para a família e dizendo: não fica triste não. Foi Deus que deixou acontecer tudo isso, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Eu estou dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus. O que está faltando para a igreja do século XXI é entender o processo. E eu volto a repetir: o sonho é de graça, mas o processo tem preço. O sonho é de graça, mas o processo tem preço. Se eu e você nós dobrarmos o joelho e Deus faz tal coisa e nós não agimos, nada vai acontecer. Outro dia eu estou lendo um livro e aconselho todo mundo que tiver um tempinho esse livro. É um livro, ele é novo, foi escrito em 1929, por aí, de Napoleão Hill. O tema do livro é dinamite mental. Pensa no livro bom. E esse próprio livro fala que tudo. No livro ainda fala, tudo que acontece de ruim, tem algo bom que acontece no meio dessa coisa ruim. E eu e você não sabemos observar. Nós não sabemos entender a situação. Outra coisa que eu preciso entender é o horário. Mas eu quero que você, a partir deste culto, dessa noite, lembre-se do seu chamado. Alguém pode tentar falar para você: pare, não vai mais não. Mas não desiste, porque se você parar, toda a tua família vai para o inferno. E se você continuar, até aqueles que não estão vão vir. Eu estou profetizando aqui nessa noite. Se você permanecer firme, até aqueles que não dão crédito à palavra de Deus vão começar a dar crédito. Porque vão olhar para a tua casa, para a tua família e vão falar: não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que aconteceu na vida dela, não estou entendendo o que aconteceu na vida dele. Apesar da luta, das dificuldades, dos problemas, continue firme na presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando as palmas que exaltam Jesus. Se coloque todos de pé. Se você for observar, quantas vestes José perdeu? Você está me entendendo isso? Amém? Amém. Perdeu a primeira túnica de várias cores, porque para onde ele ia, aquela túnica não ia servir. Perdeu várias túnicas. Às vezes você tem perdido algo, não lamente por aquilo que você perdeu. Você sabe por que você perdeu? Porque Deus tem algo maior e melhor para a tua vida. José não se lamentou pelas túnicas que perdeu. Ele continuou firme na presença de Deus.